Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos dar início aos trabalhos. Então vamos ler um trechinho do Evangelho, no seu capítulo 8, tá? Que vai falar da piedade. Lembrando que piedade não é ter dó, hein, gente? Sentir piedade da pessoa não é sentir dó, hein? É bem diferente. A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce de um lado da desgraça, mas não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que esses últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo, e esse ouvido, essa abnegação em favor dos desgraçados, é a virtude por excelência a quem toda a sua vida praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Engraçado, né? Na igreja, né? Quem já frequentou a igreja, né? Lá diante das manifestações, né? Que tem na igreja, sempre fala, né? Tende piedade de vós, tende piedade de vós. E ninguém para pensar sobre isso, né? Como é tão importante, né? Bom, hoje o nosso estudo... Tirar o som aqui, senão... Hoje o nosso estudo é tirado do livro Renovando Atitudes, que é ditado pelo Espírito Hamed, tá? Que tem o título de Tempo Certo. É a psicologia da espera, o desenvolvimento humano e a sabedoria da semente, né? Tempo certo, semente, a gente logo começa a pensar, né? Nós sabemos esperar o tempo certo das coisas, né? É sobre isso que a lição vai falar. Não temos um pingo de paciência, né? Para esperar as coisas acontecerem, né? Ainda mais quando a gente fala de relacionamento, né? Na família. Quem tem filhos, né? Sabe muito bem o que eu estou falando, como é difícil, né? Se bem que a gente se esquece que quando a gente era jovem, a gente era da mesma forma, né? E a vida vai nos ensinando, né? Se a gente prestar atenção na semeadura, né? Que quando se fala em tempo certo, vai falar em semeadura. Que cada um tem seu tempo, né? Na vida. Cada um tem um tempo de desenvolvimento e a gente nem sempre respeita isso. E aí a gente acaba criando dificuldades nos nossos relacionamentos, tanto em família, na vida profissional, né? Na vida social. Sempre é muito turbulento, né? Em função de que cada um acha que a sua verdade é a plena, né? E nem sempre é assim, né? A gente, os mais velhinhos aqui que estão aqui, se olhar para trás, vê que quando a gente tinha 20 anos, a gente pensava completamente diferente do que a gente pensa hoje, né? Então é isso, né? Ele começa nos dizendo que a lei da natureza é muito sábia e nos mostra, né, que a gente deve aprender a esperar, né? O tempo próprio de cada um, né? Cada um está no seu tempo, está vivendo as suas experiências e está desenvolvendo os dons que é diferente dos teus, né? Então a gente não pode exigir, às vezes, que a pessoa ou quem está convivendo com a gente tenha as mesmas atitudes que a sua, né? Ela não vai ter. Se você se julga superior até àquela pessoa, pior ainda, você querer insistir nisso,
né? Quem vai acabar sofrendo e se desequilibrando é você mesmo. Então a natureza nos presenteia com uma diversidade incontável, né, de situações que mostram o desenvolvimento, né? Não devemos permitir que cada flor germine, cresça e florir segundo a sua natureza e seu ritmo espontâneo, né? A natureza nos mostra isso. A plantinha nasce, você semeia, ela nasce, ela tem um tempo dela, o tempo de florir, o tempo de crescer, o tempo de dar frutos, né? Ela dá naquela estação, ela não vai dar em outra, né? Então a natureza nos mostra que a gente tem que ter o quê? Paciência, né? Com o que está rolando aí na nossa vida, né? Então é uma briga constante com a nossa ansiedade, né? Quem falar que não é ansioso aqui vai estar mentindo, né? Todo mundo é ansioso, todo mundo busca coisas e não tem a sapiência, né? De saber esperar o momento certo de cada situação, de cada coisa. Então na vida não existe antecipação nem adiantamento, somente o tempo propício de cada um, né? A gente não consegue dar um salto na frente muito grande se você não está preparado para isso, se você não se estudou, não se preparou. Na vida profissional não é assim, né? Como é que você quer um cargo se você não se preparou para ele? Você não vai conquistar esse cargo nunca. Então nossa ansiedade não faz com que as árvores deem frutos espontâneos, né? Instantâneos, né? Como a gente diz. A impaciência não faz as roseiras florescerem mais rápido. Então, toda tentativa de forçar o crescimento do outro violenta seu marco individual e sua natureza espontânea. Ou seja, você está violentando o livre-arbítrio da pessoa, né? E o livre-arbítrio é uma lei divina que a gente tem que aprender a respeitar, né? Então, quando você se impõe dessa forma, você está violentando a vontade do outro, né? E a vontade tem que ser sempre respeitada, né? Hoje a gente vê muito isso aí na mídia, né? É vontade disso, vontade daquilo, a respeito disso, preconceito disso, preconceito daquilo, né? Mas a gente não pode só falar isso de para fora, né? A gente tem que trabalhar isso dentro da gente também. Senão é uma luta sem ganhadores, né? A gente tem que ter bom senso quanto a isso. E lá no capítulo 7 do Evangelho está lá, ó, mas aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra. Ou seja, ele está preparado para receber aquilo. Que lhe presta atenção e que dá fruto. E rende 100 ou 60 ou 30 por um, né? O que ele quis dizer isso? Se você lança semente, ou seja, você lança o teu conhecimento para aquela pessoa que não tem. Se ela estiver preparada para isso, se a terra está boa, né, ela vai absorver, senão ela não vai. Né? A parábola dos talentos, né, que Jesus deixou, mostra muito bem isso que nós vamos estudar hoje, que se encaixa plenamente aqui nisso. Né? Então a organização divina ela emite ideias de progresso incessantemente. Ela vem através de espíritos que reencarnam e vem nos trazer, né, o cumprimento da boa nova, da terceira revelação, que é o Espiritismo, né? E tantas outras maneiras que Deus coloca na nossa vida para trazer a gente o conhecimento, para que a gente absorva o conhecimento, né, e coloque em prática. A gente sempre fala aqui, fala sempre, use o Evangelho na sua vida. Entenda o Evangelho, interiorize o Evangelho em você, na sua vida, e pratique ele nas suas ações, que aí você não erra. Mas nem todos estão preparados para isso, né? É isso que a gente está estudando aqui hoje. Mas a absorção depende estritamente das possibilidades, olha só, das possibilidades, porque tem espíritos que não têm possibilidades para isso, né? Nós vamos entender mais na frente. E habilidades existenciais, né, de cada indivíduo. O que são essas habilidades individuais de cada um? Se o espírito não desenvolveu isso dentro dele ainda, ele não tem condição para aquilo, ele não está no tempo ainda, né? Jesus exemplificou essa diversidade através
dos diversos terrenos da mente humana. E quais são esses terrenos da mente humana que Jesus mostrou para a gente? São os 4 terrenos da consciência na parábola do semeador, que é o caminho, onde as sementes foram jogadas, né? As sementes foram jogadas no caminho, foram jogadas nas pedras, nos espinhos e na terra boa, né? Se a gente analisar isso, como a Joana também analisa muito bem nos livros delas, né? A semente são as ideias de progresso e iluminação interior, que são jogadas a todos. As sementes são jogadas para todos na vida, na reencarnação. São iguais para todo mundo. As possibilidades são iguais para todos. O que difere é a nossa força de vontade em acolher a semente, o ensinamento, tá? Então, o solo é a estrutura psíquica e o estado de prontidão de cada indivíduo. Como é que aquele indivíduo está, né? E Jesus exemplificou esses 4 terrenos, né, de consciências. E o semeador é qualquer pessoa que tenta compartilhar o crescimento ou o conhecimento, como eu aqui agora estou semeando para vocês, né? Então, analisar o solo ou a consciência de cada um é compreender que porque as mesmas sementes produzem resultados tão diferentes. Ou seja, porque nós somos tão diferentes um do outro, né? Jesus era muito sábio, né? Impressionante. Não deu um tiro fora do alvo, né? Então, aquela semente que foi jogada à beira do caminho, né? Naquele caminho que está lá, aquele caminho pisado já, né? Seco. Qual o simbolismo que é? O solo duro e os atalhos endurecidos e macerados pelo tempo. É aquele espírito que está endurecido ainda, né? Que vem, através das encarnações, os vários compromissos que ele assumiu diante do ferimento das leis divinas. Esse espírito está muito endurecido ainda, né? Então, é aquele solo duro, né? Onde a semente não entra de jeito nenhum, né? A mente dessa pessoa ela é bloqueada, ela está restringida e com horizontes existenciais diminutos. Ele não enxerga lá na frente. Ele não consegue enxergar a felicidade, né? Então, qual que é o comportamento dele? Ele recua, né? A recusa imediata de qualquer conhecimento que conteste ou modifique a sua vida atual. Ele está vivendo aquela vida lá. Fala assim, ó, eu não vou mudar nessa vida. Então é aquele espírito que ele vem nessa reencarnação para começar a ser amaciado, né, vamos dizer assim. É um espírito que está estacionado no tempo, tá? E qual é o resultado disso? A semente não penetra, né? O conhecimento não penetra na vida dele. A compreensão é quase nula e os pássaros devoram rapidamente. Os passos, o que são? São as distrações e a rejeição do espírito, né? Ele acredita em Jesus, mas ele não entende, né, a mensagem de Jesus. Então, esse é o tipo do terreno, que é o caminho, né? As sementes que foram jogadas à beira do caminho. Depois ele fala da semente que foi jogada nas pedras, né? Que é a terra escassa, né? E o calor da prova, né? São as provas da vida, né? As provas difíceis e duras, onde não existe a terra ainda, ou seja, aquele espírito ainda ele não está ainda preparado também, né? É uma mente dotada de uma convicção flutuante e projetos rápidos, porém sem fundações, ou seja, o espírito, através das suas existências, ele não consolidou ainda, né, os conceitos morais na vida dele. Ele ainda não conseguiu adquirir esses conceitos morais para nortear a vida dele, né? Então, qual o comportamento dele? A semente até brota rapidamente pela emoção, porque são espíritos que são levados à emoção, né? Se acontece alguma coisa, por exemplo, de ruim com ele, ele deixa que a emoção fale mais alto do que a razão.
E aí ele toma as atitudes baseadas na emoção dele, que nem sempre são as boas, né? Brota rapidamente pela emoção, mas possui bloqueios na consciência devido à falta de raízes fortes, né? São existências sedimentadas no passado. Ele traz muito ainda as dores do passado com ele, né? Ele já consegue perceber, mas não consegue que isso penetre na vida dele e enraize na vida dele, né? Crie raízes fortes, baseadas nas leis morais que o Cristo trouxe. E qual é o resultado, né? Quando a vida exige resiliência, a ideia resseca. Quando exige dele a persistência de continuar, ele não tem forças, né? Então, é como se a semente secasse, porque ele não consegue alimentar a semente. Forçar a barra ou impor progresso a este perfil é um fator destrutivo que extermina o relacionamento. Isso acontece às vezes na nossa casa, na nossa família, né? Vou dar um exemplo, quando um filho, por exemplo, ainda não conseguiu reencontrar o caminho dele, né? E os pais às vezes não aceitam as atitudes dos filhos, né? E você não consegue impor isso, né? O que nós temos que fazer? Nós temos que acolher o filho, né? E assim, acolher educando. É lógico que você não vai concordar com determinadas atitudes, mas você não pode deixar de acolher e de dar suporte para que ele forme raízes, né? Você rejeitar o filho, por exemplo, né, é muito pior. É muito pior. Porque aí ele vai aprender só com a dor, né? E a função dos pais é exatamente evangelizar os filhos. E depois está por conta deles. O terceiro terreno, né? É onde a semente foi jogada nos espinheiros, né? Os espinhos que abafam a semente no momento do crescimento. Ela brota, porque tem terra lá embaixo, né? Já tem suporte, já tem raízes. Esse espírito já teve contato com as lições de Jesus e ele sabe das lições de Jesus, mas ele ainda não pratica as lições de Jesus. Então as sementes, né? Aquela mente fica impermeabilizada pelas ideias sociais e domínio de normas e regras opressoras. É a pessoa que vive, né? Alimentando o seu ego no convívio social, né? A gente conhece muita gente assim. E a despeito de manter o ego, de manter posição social e tudo mais, ela se esquece, né, dos ensinamentos morais que vão desenvolver o espírito dela. E qual o comportamento dela? A incapacidade de pensar por si mesmo. Ela é levada pelas regras da sociedade. O resultado de uma profunda frustração grupal, né? E isso acontece muito. Isso acontece muito. Qual que é o resultado? A semente, né, que é o desenvolvimento individual da pessoa, né, é asfixiada pelos regulamentos externos que limitam o raciocínio aos níveis permitidos pela comunidade. Ou seja, a pessoa não faz determinadas coisas, não tem atitudes porque ela acha que a sociedade não vai aceitar, né? Então ela entra né, vamos dizer assim, na festa, né? Querendo escolher os primeiros lugares, né? Os melhores lugares. E é isso. E é esse espírito, né? Apesar de ter já a base, né? Ele não consegue desenvolver esses dons, porque ele fica preso, né, a tudo as regras, né? Vamos dizer assim, sociais, que se esquecem, né, do Evangelho. E por fim, eu acho que esse terreno dos espinheiros é onde a maioria de nós está, né? Tá? Tem muita gente distraída com a materialidade, né? Se esquecendo que a gente deve ter uma vida simples e ter a matéria para ter o usufruto do teu desenvolvimento,
né, da tua renovação pessoal. Que esse é o único compromisso que nós temos na nossa vida, é a nossa renovação interior. E nós não podemos nos perder, né, com a materialidade, né, esquecendo de alimentar o nosso espírito. E por fim, a terra boa, né, o solo generoso e estruturado, aquele espírito que já está pronto, né, para receber a semente, que são os ensinamentos morais, né, e colocar em prática. Então a mente é receptiva, né, é fruto de um despertamento natural e um verdadeiro amadurecimento psicológico. Isso só vai acontecendo com naturalidade com a pessoa, porque ela começa a aceitar tudo aquilo que está vindo para ela, né? Ela une isso, né, à sua vontade íntima de melhoria. E o comportamento qualquer, a absorção profunda pautada por discernimento, ela começa a discernir melhor as coisas da vida, escolher, opa, isso não é bom para mim, isso é bom para o meu espírito. Eu não preciso disso para viver, disso eu preciso para alimentar o meu espírito. Competência e habilidades propiciadoras de um futuro melhor, né? De um encontro com a felicidade. E o resultado que é o quê? São os frutos abundantes, né? A pessoa começa a colher isso, o resultado disso tudo na vida dele. Tudo começa a dar certo na vida. As companhias mudam, né? Você começa a ter companhias que realmente querem crescer junto com você. E aí a gente segue em frente, né? O aprendizado envolve profundamente o indivíduo, pois há base para a transformação contínua. A gente não pode esquecer que a gente está sempre em transformação. A pessoa que fala assim, já sei tudo, já li aquele livro, né? Nós temos um grupo de estudo que a gente já leu um determinado livro 3 vezes, a gente já estudou, e cada vez a gente tem uma interpretação diferente, né? Melhor daquilo que foi lido. Em função do quê? Em função de tudo que você está adquirindo para você, de conhecimento que vai nortear a tua vida e a tua felicidade. Então, resumindo, né? A semente que foi jogada no caminho, nas pedras, nos pinheiros e na boa terra. Profundidade da raiz de cada uma, né? Do caminho é nenhuma, do pedregoso é rasa a profundidade, né? É pouca consistência. Nos espinheiros é média, né? Aquele espírito que já tem mais conhecimento. E na terra boa ela é profunda. Qual que é a ameaça de cada uma, né? No caminho, a ameaça é a rejeição imediata. A pessoa não aceita aquilo como uma verdade, né? No pedregoso, a ameaça é o calor da prova. A pessoa não consegue suportar as provas. Nos espinheiros, a ameaça principal é que é a pressão social, né? Que cada um vive diante do que vive socialmente. E na terra boa não existe nenhuma ameaça, né? Porque o indivíduo já sabe o que ele quer para ele. É um caminho sem volta. Quanto ao crescimento, né? No primeiro caso, da semente que foi jogada no caminho, o crescimento é nenhum, né? Porque ele não absorve nada da semente. A semente simplesmente é levada pelos pássaros. No pedregoso, a convicção é flutuante, né? Então ela resseca. Por quê? Uma hora ele aceita, uma hora ele não aceita. Ou se ele aceita, ele começa, aí ele desiste. Dos espinheiros, né? O crescimento é asfixiado pelas normas da sociedade. Tá? Quando a gente fala isso, a gente fala tudo, né? Tudo que engloba a sociedade, né? Nós temos a sociedade inteira aqui no celular hoje. Inteirinha. Né? Se a gente não souber aproveitar o que isso nos traz, né? Por exemplo, esse estudo ele foi feito por uma inteligência artificial. E quanta gente usa a inteligência artificial para outras coisas que não alimentam o espírito, né? Então, a tecnologia é para nos auxiliar no nosso crescimento, é saber usar, né?
E na terra boa, né, é frutificação abundante e sustentável, né? Você mesmo passa a te autossustentar, o teu espírito, com aquilo que você realiza, né? Nós lemos aqui da piedade antes. É uma coisa que nem se preocupa, né? Quem tem piedade quando vê alguém sofrendo, né? Quando vê um noticiário de uma situação, a gente não, a gente julga, quando na verdade a gente tem que ter piedade e orar para aquele que sofre. Então a evolução não exige apenas a semente certa, né? Mas preparação geológica e psicológica do recipiente. Geológica, ele está falando do físico. A gente tem que cuidar do físico. E psicológica é do espírito. Quem não quebra nós, só lhe vê a casca, né? A boa absorção acontece apenas quando não nos prendemos à forma superficial das coisas. A gente vê um noticiário, a gente só olha a parte superficial daquilo que aconteceu, né? Uma por quê? Para a gente é difícil porque a gente não tem a informação daquela situação que causou, né? A informação do passado daquilo, das pessoas envolvidas. Então a gente não pode julgar, a gente não sabe a história daquilo, de onde vem, né? Quando a gente vê um crime, por exemplo. Então se a gente não prestar atenção no conteúdo que aquela situação traz para a gente, de ensinamento oculto que está dentro da situação, a gente só está olhando a casca. Aprofundar-se no conteúdo exige tempo, senso, noção e um despertamento natural da consciência. Conforme a gente vai adquirindo conhecimento moral, né, a gente vai prestando atenção mais nisso. Então a gente deixa de jogar e começa a analisar o que aconteceu. Que tudo tem uma história, né? Todo acontecimento, né, tudo que Deus coloca na vida tem uma história de passado. É consequência de alguma coisa, a lei de ação e reação que está em exercício, né? E é isso que a gente tem que prestar atenção. Ah, mas por que você está falando tudo isso? O que tem a ver com o tempo certo da nossa vida? Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com o nosso discernimento sobre as coisas da vida, né? Para a gente aprender a não perder tempo com coisas que não nos vão levar a nada. De repente a gente vai desencarnar. E todo mundo aqui é espírita, todo mundo aqui acredita que vai continuar vivendo, e na hora que chegar na hora, aí não adianta falar, ai meu Deus do céu, já foi, já acabou teu tempo. E aí você vai colher os frutos do que você criou para você. A gente, quando fala isso, tem gente que fala, ah, você pega muito pesado. Mas se eu não falar aqui o que eu sei, a verdade que eu sei, e que vai te auxiliar a você prestar atenção na sua vida, na sua felicidade, no seu futuro, né? O que eu estou fazendo aqui? Jesus já falou isso há 2000 anos atrás, né? A gente só está aqui lembrando. Então a cronologia é inquebrável do crescimento, né? Como a gente disse, ninguém dá saltos no crescimento, né? Opondo-se a todo e qualquer nivelamento psicológico, a natureza dita que cada fase deve ser vivida e superada no seu devido momento. Não há como saltar etapas evolutivas, né? Nós sabemos que nós temos 7 mundos na escala evolutiva, né? Nós estamos no segundo. Do segundo você não vai pular para o quarto. Não tem como isso. Você vai pular para o terceiro. Se você, né, trabalhar por isso. Se você construir isso para você. Porque ninguém vai construir isso para você. Ninguém vai te fazer feliz. Só você é capaz de se tornar feliz, né? Pode vir pessoas que vão te ajudar, te impulsionar, mas depende do teu esforço, né? Ninguém vai fazer isso por você. É você mesmo. Então, primeiro vem o estágio inicial, né? Frágil, as primeiras compreensões, né? Lembra da semente lá que foi jogada,
tal. Depois vem a estruturação, né? A gente está estudando, está se estruturando, começando a pôr em prática, ganhando resiliência, né? E forma. Ou seja, o nosso perispírito vem todo deformado do passado. Nossa psicosfera doente, né? Diante do que aquilo que a gente foi. Agora a gente está o quê? Estamos reorganizando tudo isso. Estamos limpando a nossa psicosfera, né? Estamos reorganizando o nosso perispírito para ele poder habitar um mundo regenerado, né? Então tá criando forma de acordo com o conhecimento que você tem e você coloca em prática. Não adianta você ter o conhecimento e não colocar em prática. E por último, né? A maturidade completa, pronta para nutrir. Aí você está pronto para poder também virar um semeador de Jesus, né? Que é uma palavra pesada, né? Ser um semeador de Jesus. Quando você tem condições de começar a levar aquilo que Jesus mostrou e as pessoas, né? Jesus sempre falava para os apóstolos para irem sempre em dois levar a novidade. Não sei se vocês lembram disso, né? Levar a verdade, mas ir sempre em dois. Por quê? Quando você leva a verdade para alguém, é um choque para a pessoa. E você não deve impor a verdade, porque você vai sofrer o ataque reverso. Porque ninguém está preparado para receber a verdade em si. Naquela época, né? Que ele falava. Bom, então qual que é o dever do semeador, né? O crescimento do outro não está sob nosso controle. Não adianta a gente querer controlar as pessoas, né? Eu conheço muito chefe assim, né? Já convivi, ele quer controlar as pessoas. Não tem como você controlar as pessoas, né? O que a gente pode fazer na vida profissional, né? Criar um procedimento operacional que a pessoa tem que seguir aquele procedimento. Então, se aquela pessoa vai embora, entra outra e vai seguir aquele procedimento, né? Ela vai se educar com o procedimento, como nós nos educamos com o evangelho, da mesma forma, né? Então a gente não consegue controlar ninguém. Isso está fora do nosso controle. Porque Deus deu livre-arbítrio para a pessoa fazer as escolhas dela. Então não adianta você querer escolher por ela, né? Depende intrinsecamente da chuva da determinação humana, da vontade, né? E do solo generoso da psique daquele indivíduo. Como é que está o solo daquela pessoa com quem a gente convive, né? Vocês devem estar pensando aí, pensando naquela pessoa que é minha pedra no sapato. Como é que ela está nessa escala? Como é que ela está preparada para receber a verdade, né? Portanto, compreendamos que a nós compete unicamente o ato de semear, como Jesus fez, né? Só semeou. Em cada situação de vida dele que ele passou, que ele deixou para a gente de ensinamento, ele só semeou. Ele nunca cobrou nada de ninguém, nunca exigiu nada de ninguém. A única observação que ele fazia, ela vai, não peques mais, porque senão a tua dor volta, né? O melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada, né? Da nossa família, da nossa vida profissional, todos aqueles que a gente convive em sociedade, né? Seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência, tá? Então aprenda a ter paciência, que vai dar certo, uma hora dá, tá bom? Era isso por hoje. Vamos aprender a aceitar o tempo certo das coisas, tá bom? Que aí a gente sofre menos, né? Então vamos agradecer a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, estudando suas lições, seus ensinamentos, tentando interiorizar tudo aquilo que ele trouxe para melhorar a nossa vida. Agradecendo também a presença dos nossos protetores, da família espiritual de cada um, que estão todos presentes, aqueles nossos
queridos que nos visitam, aproveito deste momento para estar conosco, trazendo o abraço querido, trazendo o remédio que necessitamos para o nosso reequilíbrio, para o nosso caminhar diante da luz das pegadas que o Cristo nos deixou. Nosso amado e companheiro, governador deste planeta, nos espera pacientemente. Aguarda que o nosso esforço de vontade nos recoloque no caminho do Evangelho. Outros virão, trarão mais ensinamentos para que possamos desfrutar deste amor universal que está ao nosso dispor. Seja feita a vontade do Pai em nome de Deus. Que assim seja, Pai. Aqueles que estão agendados, pode se dirigir à sala 4 lá para o passe, tá bom? O restante vão tomar o passe aqui no salão. Vamos então, neste momento, agradecer a espiritualidade maior por ter nos conduzido aqui neste lugar para recebermos os melhores ensinamentos. Que nós possamos voltar para os nossos lares, abastecidos e com a condição verdadeira e sincera de estarmos prontos para continuar a nossa caminhada, certos da proteção e do amparo de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra e também nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixamos jamais cair na tentação e livrando-nos da prática de todo o mal. E assim seja. Vamos em paz, o Senhor nos acompanhe. Uma semana abençoada para todos nós.